Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a um novo episódio do podcast Dental Wi-Fi. Fique conosco, temos trazido bastante novidades, colegas de destaque no cenário da odontologia e da medicina também, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like ou o seu joinha, como alguns falam, e se gostar do conteúdo, compartilhar com os amigos, com familiares, para que todos possam ter acesso às nossas informações. Hoje estamos aqui com um grande colega, né, médico anestesiologista, Dr. Oswaldo Lontra, da Clínica Klar, para falar um pouco conosco sobre a anestesiologia para a odontologia, né, o papel do médico anestesiologista dentro da nossa área de trabalho. O Dr. Oswaldo, então, ele é médico anestesiologista, né, com formação também agora, né, finalizando seu MBA em gestão de negócios em saúde, né, membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, tem um curso em suporte avançado de vida, né, também voltado para anestesiologia, e também membro da Comissão de Ética de Anestesiologia da Unimed Porto Alegre. Professor Oswaldo, o doutor Oswaldo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui, depois de 22 anos que a gente se conhece aí. Quem diria a gente tá agora fazendo um podcast junto. Batendo mais um papo, né? Depois de tantos que a gente... prazer aí. Que bom, seja bem-vindo e obrigado. Obrigado também à Clínica Klar por dar todo o apoio, né, para esse evento acontecer. E contar um pouco da tua história. Queria entender um pouco mais, assim, os nossos telespectadores entenderem um pouco mais sobre como é que o Dr. Oswaldo chegou, né, na anestesiologia, como é que foi a tua carreira e também a construção, a participação aí na Clínica Klar. Bom, Rodrigo, a minha vida da anestesia começou no 3º ano da faculdade. Eu fui monitor de farmacologia, né? Tinha várias monitorias durante a faculdade, as disciplinas. E quando eu comecei a fazer a monitoria de farmaco, eu acompanhei alguns anestesiologistas que eram mestrandos, doutorandos, estavam fazendo mestrado, doutorado. E ali eu me encantei aí pela anestesia. E aí foi um caminho sem volta. Na época me chamavam de anestesista precoce, porque já antes de terminar a faculdade eu já frequentava congressos e vários cursos com relação à anestesia, sem ter entrado na residência ainda. Já estava com aquele foco, já estava direcionado para anestesia. Aí, em 98, eu entrei na residência no Centro de Ensino e Treinamento do SANI, que fica localizado aqui em Porto Alegre. E fiz a minha formação ali. E casualmente o SANI, onde que eu fiz a formação, junto com o Klar, era uma equipe só na década de 60. No final da década de 60, os grupos se dividiram, o grupo se dividiu, e aí nasceu o Klar e nasceu o SANI. E hoje eu faço parte da 2ª geração. Quem me fez o convite foi o Dr. Márcio Pisato, em 99, para entrar na equipe Klar, que hoje é o presidente atual da Unimed Porto Alegre. Né? E, então, hoje nós somos em 11 médicos anestesiologistas. Né? Então, já temos 60 anos aí praticamente já de vida, né? A equipe, né? Sim, é bastante tempo, né? Bastante tempo. E da medicina em si já é bastante tempo. Já é bastante tempo. É difícil ter uma empresa com tanto tempo. E então a gente atende várias áreas cirúrgicas e dentre elas a odontologia e as suas subespecialidades. Claro. E você hoje ainda faz toda a parte de gestão da Klar. Sim, né? eu faço parte da administração da empresa. Além de fazer a parte assistencial, também faço a parte burocrática, vamos dizer assim. Né? Certo. É um trabalhinho, né? Bastante coisa para realizar. Tem bastante coisa para fazer. Bastante coisa. Mas acho que isso é legal também, né? Para as pessoas que nos assistem entender que o médico, o dentista, o profissional da saúde, ele também tem que ter muito de gestão dentro da sua carreira, porque realmente hoje as coisas são tão dinâmicas Rodrigo, o que acontece? Quando a gente se forma em medicina, e acredito que também na odontologia, a gente não tem uma formação nessa área.
Né? Então, a gente tem que ir no mercado para buscar esse conhecimento. E então, o fato de eu estar fazendo agora esse MBA em gestão de negócios e saúde, eu já tinha feito outros cursos também, voltado para a gestão, e faz uma enorme diferença, né? Com a carga tributária que o nosso país, para quem é empreendedor, para quem é empresário, todos sabem. Né? Então, a gente tem que minimizar custos, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer para poder sobreviver tanto tempo como o Claro hoje. Perfeito. Esse tempo de existência do Claro. Né? E essa questão também de trabalhar convênio, trabalhar particular, trabalhar com entre 11, que a equipe de vocês hoje são 11 anestesistas. Nós somos em 11 médicos anestesistas. A gente atende em praticamente todos os hospitais, os grandes hospitais de Porto Alegre, e atendemos em clínicas, né? Para fazer atendimento aos pacientes. Certo. E esse envolvimento com a odontologia, né? Eu conheço o Claro quase 22 anos, né? Basicamente na época da residência lá. A história do Claro, ela remete já com teu pai, né? Certo. Né? O saudoso. Meu pai, já na década de 60, já fazia esse atendimento para a especialidade de odontologia. Então, foi uma equipe precursora, né? Foi um dos precursores no atendimento junto aos dentistas e os cirurgiões dentistas, né? Na qual teu pai foi um dos primeiros, né? Cirurgiões do Claro. Né? E aí agora estamos na segunda geração aí. Somos contigo. A segunda. Que legal, exatamente. Né? É bacana ver isso. Não só de pai para filho, mas de um colega para outro, passando o bastão, entregando a rédea Isso é sensacional. E essa parte, e mesmo assim, sendo uma equipe com uma tradição importantíssima dentro do cenário, né, da medicina gaúcha e, por que não, brasileira, né? O Claro ainda tem algumas questões muito interessantes, diferenciais, de inovação, e uma das coisas que eu acho muito interessante dentro do nosso relacionamento de trabalho é principalmente o cuidado que vocês têm com a avaliação do paciente, né? Como é que funciona? Como é que é o protocolo do Claro em relação a isso? A avaliação pré-anestésica, que eu acho que é o que está se referindo. Isso. O Claro foi um dos precursores também aqui em Porto Alegre desse serviço, né? Porque geralmente os pacientes eles conhecem um médico anestesista no dia, né? E a gente tem um consultório onde a gente faz a avaliação pré-anestésica com vários objetivos, né? O principal deles é diminuir a ansiedade do paciente. Geralmente o paciente, quando vai para o bloco cirúrgico para fazer, por mais que o paciente queira fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica, que não é uma cirurgia que vai tratar uma doença, sempre tem uma ansiedade. Assim, o paciente fica ansioso. E o objetivo do consultório justamente é diminuir a ansiedade do paciente, explicar o procedimento num ambiente muito mais propício, né? E isso também faz com que diminua a chance de suspender o procedimento por alguma falha no processo. Então a gente tem que ter essa excelência no atendimento do início, né? Ali na avaliação pré-anestésica até o desfecho, que é o resultado final que o paciente almeja. Claro, justamente, isso cria... o dentista tem esse relacionamento muito próximo do paciente, né? Nas suas mais diversas áreas, mas nas áreas cirúrgicas, onde a gente envolve um período de tratamento, por exemplo, dentro da área da implantodontia, que envolve lá desde o enxerto ósseo e depois as cirurgias de colocação dos implantes e o acompanhamento de todo esse período, a gente acaba às vezes tendo envolvimento com o paciente de 8 meses, 10 meses, e essa confiança a gente vê que ela acaba sendo fundamental. O foco, sempre, muitos dos pacientes têm medo da anestesia. Isso. E uma das coisas que a gente bate tecla lá na equipe é justamente o atendimento humanizado. Então, o atendimento humanizado, onde o paciente vem conhecer o seu médico anestesista, tira suas dúvidas. A gente tem vários canais de atendimento por telefone, Instagram, Facebook. A gente tem hoje, né, com a tecnologia, então não tem por que o paciente chegar no hospital sem estar devidamente assessorado. Então, e a gente tem um consultório onde a gente faz com um horário agendado para explicar o que tem que suspender de medicações. A gente faz toda uma anamnese, exame físico,
para que tenha a segurança necessária durante o procedimento. Justamente, e isso também foi uma mudança muito interessante na própria Dias, né, na nossa clínica, porque eu me lembro, isso faz muito tempo, mas tu vai te lembrar desse assunto. Eu estava conversando contigo a respeito de o paciente tem medo, ansiedade, como é que eu trabalho o paciente para que ele vá para a cirurgia, era o caso de cirurgia ortognática no caso, mas como é que ele vai para o bloco cirúrgico tranquilo, o que eu digo para ele sobre anestesia? E eu me lembro que tu disse assim, não diz nada, diga para o paciente nos procurar na Clara, que a gente sabe conduzir da melhor maneira. E depois que a gente começou a trabalhar dessa forma, isso faz bastante tempo. Já faz bastante tempo. Né? Realmente, assim, a segurança para o paciente é muito... Ele se sente seguro e acolhido pelo médico, pelo anestesiologista que vai cuidar dele, independente de quem seja dos 11, eu vejo um padrão também, isso é importante, porque na condição de profissional de saúde, seja médico, dentista, enfim, a gente nem sempre consegue estar ao par de tudo aquilo que pode comprometer, né, a outra especialidade, que no caso, ou a outra profissão, no caso, o médico anestesiologista. Então, e eu fiquei surpreso outro dia, a gente estava conversando sobre o Ozempic, que é um fármaco que está muito em voga hoje, né? As pessoas estão usando ele tanto para o controle da glicose, tratamento de diabetes, mas também usando o seu efeito colateral para o emagrecimento. Exatamente. Né? E alguns pacientes estão utilizando de forma, digamos assim, contínua esse tipo de fármaco, e isso passa desapercebido muitas vezes numa avaliação, porque eu não tenho esse conhecimento, né? E isso tem causado algumas questões importantes. Queria que tu me explicasse um pouquinho mais. Eu sempre brinco com os cirurgiões, né, com os pacientes, que a única pessoa que não pode se mentir é para o médico anestesiologista. Ou omitir alguma informação. Claro, com certeza. O paciente ele tem que informar todas as medicações que ele toma. E não é incomum... por algum motivo que o paciente não tenha feito avaliação pré-anestésica no nosso consultório, ele não passar isso para o cirurgião, chegar no dia da cirurgia e quando a gente faz o questionamento, ele acaba relatando que toma alguma medicação que teria que ser suspensa antes da cirurgia. E uma delas aí, o Ozempic, que é a semaglutida. Semaglutida é um análogo do GLP-1. A GLP-1, para quem não sabe, é um hormônio que é secretado pelo intestino e regula a questão da saciedade. Então, só que um dos para-efeitos dessa medicação é o retardo do esvaziamento gástrico. Então, se o paciente não para de tomar por 21 dias, segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que saiu em julho do ano passado, vai fazer um ano agora. Super atual, né? Imagina. Super atual. Né? Existem várias publicações que estão saindo, enfim, né? Mas o que a gente tem hoje é que a semaglutida tem que parar por 21 dias. Então, o que pode ocorrer? O paciente tem um retardo do esvaziamento gástrico com possível risco de aspiração de conteúdo gástrico para a árvore traqueobrônquica. Mesmo fazendo o jejum de 8 horas pré-operatório. Mesmo fazendo o jejum, porque já em pacientes diabéticos a gente tem um retardo. Mas que o paciente não seja diabético, está fazendo um tratamento para obesidade, e ele não parou de tomar a medicação, então existe sim um risco de o paciente ter conteúdo gástrico entrando para dentro da árvore traqueobrônquica. E aí isso é uma complicação perioperatória que poderia ser simplesmente resolvida com uma consulta pré-operatória, uma informação. Né? Então, antes de ir para uma cirurgia, tem que ter uma estratégia. Né? Então, a gente tem que seguir uma estratégia, um protocolo de atendimento para minimizar riscos, né? Porque toda cirurgia, obviamente, tem riscos. Claro, com certeza. O que a gente faz na avaliação pré-anestésica é justamente minimizar os riscos do paciente durante o procedimento. Né? Graças a Deus, a gente, por ter essa estrutura, esse atendimento,
a gente tem tido só elogios quanto aos pacientes, né? O atendimento que a gente oferece. Ah, não, de fato, isso a gente percebe, assim, sou muito... Eu recebo esses elogios também, né? Porque quando a gente indica alguém ou um serviço, a gente se responsabiliza por aquela indicação também. Então, esse atendimento que o Claro oferece realmente é muito diferenciado. E veja, né? 21 dias pré-operatório. Pô, são 3 semanas, né? É um tempo significativo de um preparo para uma cirurgia, né? Não são todas, assim, essa é uma medicação. Existe uma série de medicações que, dependendo se o paciente toma, dependendo da cirurgia, a gente tem que suspender. Né? É uma gama aqui que não entraria a questão de eu citar todas as medicações, claro. Mas a avaliação pré-anestésica, justamente, ela é importante em função disso. Se o paciente toma alguma medicação que faz parte dessas medicações que eu devo suspender, então a gente suspende, avisa o cirurgião, muitas vezes tem que postergar, porque às vezes a cirurgia está marcada na semana seguinte. Justo. Então é isso. Não, muito legal. Acho que isso é importante, assim, que se tem esse conhecimento, né, da importância do médico anestesista, né, na nossa vida, né, tanto da vida do cirurgião que está prestando serviço, quanto na vida do paciente que está recebendo esse cuidado todo. E você comentou a questão de risco, né? E risco realmente é aquilo que o paciente tem mais medo, que todo mundo quer, enfim, sempre avaliar, né, os prós e contras, os riscos, né? E quando nós colocamos para o paciente que aquele procedimento que vai ser realizado necessita de uma anestesia geral ou de uma sedação endovenosa, às vezes o paciente fica com medo, né? Mas então a cirurgia é grave, então o meu problema é mais sério. E muitas vezes, na realidade, a gente quer minimizar riscos, né, de procedimentos mais longos em termos de cadeira odontológica, de consultório, né? Então, queria que tu explicasse para o paciente que está nos assistindo essa questão do risco, né? O que aconteceu, assim, nos últimos 30 anos? Uma evolução bárbara na monitorização, né, perioperatória. E com isso, obviamente, diminuiu muito o número de casos de complicação perioperatória. Tá? Não se tinha esse número de monitores que hoje nós dispomos. Tá? Então, tem pacientes, por exemplo, que vocês ficam todo o tempo durante a cirurgia? Sim, a gente é o primeiro a chegar e o último a sair. Justamente. Né? Então, a gente faz o atendimento individualizado com o paciente, nós ficamos todo o procedimento medindo pressão arterial, vendo a frequência cardíaca, vendo o ritmo cardíaco do paciente, enfim, as drogas que a gente usa durante o procedimento, tudo são drogas tituláveis, né? Porque não existe receita de bolo. Claro. Cada paciente tem uma particularidade que faz com que a gente tenha que fazer essa titulação. Então, por isso, da importância da presença do médico anestesista durante todo o procedimento, né? Trazendo segurança para o paciente e fazendo também com que o cirurgião tenha o plano anestésico adequado para poder fazer o seu procedimento. Claro, e essa questão do plano anestésico que eu acho muito interessante da gente conversar também e comentar, porque manter o plano anestésico seria manter o paciente com um batimento cardíaco controlado, com pressão arterial controlada e muitas vezes trabalhando junto do cirurgião. Olha, está sangrando um pouquinho mais, o anestesista consegue trabalhar a frequência cardíaca, trabalhar a pressão arterial, isso diminui muito o sangramento transoperatório, facilita a aplicação da correta técnica cirúrgica, com certeza, diminui a quantidade de anestésico local, de infiltração. Exatamente. Né? E eu acho que isso é importante também, porque muitas vezes a gente, dentro da odontologia, oferece um serviço de anestesia ao paciente, né, para que a gente também não chegue no limite do nosso atendimento com anestesia local. Porque procedimentos muito longos com anestesia local, quanto tempo dura uma anestesia local? 2 horas? 2 horas e meia num procedimento cirúrgico. Depois disso, vai começar a doer, vai se tornar desconfortável, o paciente fica agitado e isso coloca em risco
paciente. Então, Aqui, Rodrigo, o que acontece? Não tem sentido um paciente sofrer tendo a disponibilidade, de repente, fazer uma sedação, anestesia geral, se for a indicação. Hoje tem todos os procedimentos cirúrgicos, quer no bloco cirúrgico ou em consultório, tem a possibilidade de se fazer medicações para alívio da dor, para causar uma amnésia, por exemplo. O paciente não quer lembrar daquele evento. Sim, não vai lembrar do que aconteceu. Não quer lembrar. Então, a gente tem medicações justamente para que o paciente tenha uma experiência. A gente ouve muito isso. Eu fui no consultório, eu fiz uma cirurgia, senti isso, senti aquilo, né? Então, a gente procura ouvir o paciente e atender as expectativas do paciente frente à questão de dor, o paciente não sentir dor, não ter uma lembrança ruim do procedimento. Então é isso. Isso é uma experiência muito interessante, porque é comum, né? Nós temos o paciente, por exemplo, a esposa fez um tratamento e vai o esposo fazer o tratamento. Aí faz aquela consulta pré-operatória e aí quem já passou pelo procedimento diz, tá, e quando é que ele vai no CLAR? Quando é que eu vou procurar a CLAR? Né? Porque já entendeu o protocolo e não abre mão daquele conforto. Porque é um conforto, né? Digamos assim, para todo mundo. Né? Para o profissional é um conforto, para o paciente é um conforto. Acho que tem procedimentos que poderiam ser feitos somente com anestesia local, mas hoje já está tendo uma cultura de uns anos para cá de o próprio paciente solicitar. Já sabe que existe um serviço de anestesiologia e o paciente não quer sentir, ele quer dormir, ele quer ter um período ali que ele não vai lembrar do motor do cirurgião dentista, o motorzinho, né? Então, hoje ele tem condições de ter um médico anestesista tanto no bloco cirúrgico como no consultório. Claro, esse é um grande diferencial mesmo, porque a gente pode utilizar, por exemplo, de drogas sedativas via oral, né? Ou óxido nitroso, mas o controle desse tipo de situação, ele é muito mais complexo e, principalmente com as drogas via orais, né? A gente fica num grau de incerteza. Exato, porque a biodisponibilidade da droga via oral, a gente não sabe o quanto da droga vai realmente surtir efeito. Às vezes você pode dar uma medicação para o paciente via oral e o paciente não ter o efeito desejado. E outras vão ter um efeito acima da necessidade. A sedação endovenosa, que é o que a gente pratica, a gente consegue titular de uma maneira porque os efeitos são mais rápidos ali. A gente consegue já ver como é que é a sensibilidade do paciente. Então, por isso do sucesso da sedação endovenosa. Não, perfeito. Esse papo tá muito bom, gente. Mas eu tenho que fazer alguns agradecimentos aqui, né? Aos nossos patrocinadores. Então, além da Clínica CLAR, que depois vai ter o contato deles aqui na descrição do vídeo, né? Eu tenho a New Dental Care, que é uma linha de produtos especializada no cuidado da saúde dental e gengival, e a gente vai falar mais sobre isso em outro episódio. A agência PM, né? Que faz toda a parte de marketing do Dental Wi-Fi, e através da Penélope, então quem quiser entrar em contato pode chamá-los, e a Diz Odontologia também, que é um dos nossos apoiadores aqui, né, que promove então o podcast Dental Wi-Fi. Fiquem conosco, né, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem essas informações, eu acho que elas são muito importantes, né, como as que nós estamos tendo aqui com o nosso colega Oswaldo Lontra, representando então toda a equipe do CLAR. São 60 anos, é isso? Mais de 60 praticamente anos. 60 anos já. Estamos indo para os 60 anos. Que legal. E como é que tu vês, assim, o futuro, né, digamos assim, da anestesiologia, assim, digamos, no cuidado com o paciente, assim? Hoje a gente percebe que a recuperação da anestesia ela é cada vez mais rápida, né? Hoje, Rodrigo, hoje não, já faz um bom tempo, a gente dispõe de material, bombas de infusão endovenosas,
onde a gente já tem o tempo estimado do despertar do paciente. Nós temos monitores para avaliar o estado de consciência. Então, isso faz com que a gente veja se esse paciente está num nível adequado de amnésia, que o paciente não vai recordar, que isso é um dos medos do paciente. O paciente, eu vou acordar no meio do procedimento. Então, hoje a gente dispõe de monitores para que isso não ocorra, né? Então, todos nós da equipe usamos todos os monitores necessários para ter a segurança que a gente quer, né, durante o procedimento. Eu vejo isso como um padrão bem interessante, assim, porque, como você falou que é a segunda geração, eu acompanhei, sendo a segunda geração também de cirurgia, né, bucofacial, eu acompanhei essa transição. E antes não existia, claro, pessoal com um tipo de protocolo um pouco mais antigo, que hoje era a primeira geração, né? Claro. E vocês chegando na segunda geração, da mesma forma nós, cirurgia, chegando com outros tipos de approaches, né? E hoje a gente vê uma padronização do atendimento de toda a equipe, claro. Então, isso é muito legal, é interessante porque o paciente vai consultar com um colega e muitas vezes é outro que vai atender, mas ele pode ficar tranquilo que o padrão sempre vai ser o mesmo hoje, né? Quando tem 11 médicos anestesistas, é natural que existam diferenças, mas a gente procura buscar sempre uma rotina no atendimento, na chegada até a saída do paciente, tá? Então, a gente volta e meia discute isso em reuniões, tá? E o sucesso, eu acredito que é vocês, né? Mas o fato de a gente estar trabalhando com os cirurgiões e ter esse número, né? Hoje nós atendemos vários cirurgiões aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Isso demonstra que eu acho que a gente está no caminho certo. Não, com certeza. A gente vê isso na satisfação do paciente e na tranquilidade que a gente tem no atendimento. Acho que quanto mais a gente integra, né, quanto mais a gente entende um pouco mais, né, do trabalho um do outro, e o objetivo do podcast justamente é isso, né? É trazer aquelas... Não vou dizer que seja invisível, porque existe todo esse protocolo de atendimento do CLAR pré-operatório, mas o paciente entender também por tudo aquilo que todas aquelas pessoas que passam pelo cuidado, né? Que dão aquele suporte para que tudo funcione no final. Né? Que a nossa relação do médico anestesista com o paciente é uma relação curta, vamos dizer. A gente conhece o paciente um pouco antes do procedimento, no consultório, na semana seguinte, por exemplo, vai se fazer, e muitas vezes conversamos com o paciente no pós-operatório, enfim, depois não se fala mais. Então a gente tenta cativá-lo já no início. Eu sempre gosto de repetir meu nome várias vezes para fazer com que o paciente lembre, enfim, né, de quem fez o atendimento, e que isso aí é o que é o norte do CLAR, é o atendimento humanizado. Então, no momento que tem um anestesista com um nome, né, onde o paciente se lembra, ficou agradecido pelo atendimento, isso aí não tem preço. É verdade. Não tem preço, isso aí a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E valeu a pena, porque muitas vezes, dentro do nosso trabalho, o paciente acaba, muitas cirurgias, o plano de saúde acaba não cobrindo cirurgias, por exemplo, de implantes, de enxertos. E aí é um atendimento particular. E quando ele volta no consultório e diz assim, valeu o investimento, valeu a pena, agradece. Olha, se não fosse com o atendimento do CLAR, médico anestesista, não teria suportado. E agrega valor para a clínica, para a clínica que a gente atende, né? Então, hoje as clínicas odontológicas estão cada vez mais buscando uma diferenciação no mercado, em várias áreas, né? E uma delas é a anestesiologia presente, não só no bloco cirúrgico, mas também em consultórios. Claro, sim, existe todo um protocolo de adequação, isso é importante, para que o paciente tenha segurança, né? Exatamente. Então, nesse sentido, dentro de todo o rol de atendimento que a gente pode oferecer para o paciente, seja com anestesia local, seja com sedação endovenosa, seja com anestesia geral, eu acho que essa preocupação com o bem-estar, saber oferecer
o melhor atendimento para ele. E na dúvida, às vezes o paciente está na dúvida, vai lá conversar com o anestesista. Eu acho que essa é a melhor maneira de o paciente ficar tranquilo e saber que está optando pelo caminho certo, né? A gente vai trabalhar também de uma maneira mais tranquila, a gente já conhecendo o paciente já de antemão, né? Então o que ele almeja no atendimento, né? Quais foram as experiências no passado, né? Então a gente sempre busca adequar, personalizar o atendimento para que o paciente depois diga, olha, gostaria de ser atendido pelo senhor de novo, foi um bom... Isso aí que é o bacana. Né? E é muito legal quando o paciente chega para iniciar o procedimento e ele tá lá com a pastinha do Claro, né? É um diferencial. Ele tá agarrado na pastinha, às vezes assim, sim, tipo, a gente que é o cuidado que ele tem. A gente tem uma pasta onde tem uma série de documentos ali, nós temos um folder de cuidados pré e pós-operatório, tudo por escrito. Temos uma homepage, enfim, nós temos toda uma estrutura de comunicação para que não falte nada e que o paciente seja bem atendido por nós lá na hora da cirurgia. Ah, que legal. É isso aí, pessoal. Então, tive a oportunidade de conversar mais uma vez, mas agora dentro do nosso canal aqui, do Dental Wi-Fi, com esse grande amigo, né, um médico anestesiologista extremamente competente, gestor da Clara. E, Oswaldo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rodrigo. Fico assim lisonjeado com o teu convite. Então, é uma pessoa maravilhosa, um excelente profissional, um baita de um coração. Então, eu agradeço o espaço para a gente poder falar um pouquinho dessa área que às vezes assusta os pacientes. Eu achei interessante e aceitei o teu convite aí para vir falar. Legal, já fica o convite aí para próximas. Vai que a gente possa daqui a pouco dar continuidade. Pode colocar coisas mais específicas, caso os pacientes queiram, eu estou à inteira disponibilidade. Então aí, pessoal, se quiser deixar nos comentários alguma dúvida, alguma questão específica, a gente traz o Dr. Oswaldo de novo aí para conversar conosco. Vai ser um maior prazer. Joia. Beleza. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio.